Olá, muito boa noite para você. Estamos no ar com o CNN AgroNews. Eu sou Leandro Stoliar e te conto tudo o que acontece no Brasil e no mundo sobre o agronegócio. Vamos juntos, seja bem-vindo. E a gente começa essa edição falando da disparidade de preços entre as carnes bovina e suína. A diferença de preço entre esses dois tipos de carne em março foi a maior desde 2022. Segundo o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, esse resultado reflete a queda nas cotações da carne suína e a alta nos preços da carne bovina. Vamos então aqui para o nosso telão, porque a gente tem os números para mostrar para você. Em março desse ano, na Grande São Paulo, o quilo da carcaça especial suína foi vendido a R$ 10,06, uma redução de 2,8% em relação a fevereiro. Já o quilo da carcaça casada bovina foi negociado a R$ 24,32, um aumento de 2,6% na comparação mensal. Aqui ficou mais cara e aqui ficou mais barata. Os preços entre os dois tipos de carnes chegou a R$ 14,26, 6,8% a mais do que em fevereiro. E essa disparidade de preços deixa a carne suína, claro, mais competitiva no mercado, já que influencia a decisão de compra do consumidor. E o anúncio do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre os estudos para aumentar a mistura de etanol na gasolina, deve ampliar a demanda pelo biocombustível no mercado. O governo estuda levar a quantidade de etanol anidro na mistura de 30% para 32% ainda no primeiro semestre desse ano. Esse é o segundo aumento na mistura definido pelo governo em menos de 8 meses. A medida é uma tentativa de reduzir a dependência de gasolina importada. O Brasil já é líder mundial na produção de etanol e, com essa mudança, a quantidade produzida deve aumentar ainda mais. Com os dois aumentos seguidos, o mercado vai gerar uma demanda adicional por etanol anidro de mais de 4 bilhões e 200 milhões de litros em um ano. O prazo para implementar a medida deve bater aí com o início da safra de cana-de-açúcar para que as usinas possam ajustar o mix de produção. O analista da Safras e Mercado, Maurício Murussi, comentou sobre os impactos que a medida do governo deve gerar no segmento sucroenergético. Vamos ouvir. Vai aumentar o preço de todos os derivados da cana-de-açúcar, incluindo o etanol anidro, o hidratado e o próprio açúcar, vai incentivar a demanda do anidro e vai reduzir a demanda de gasolina, que oscila em 3,9 bilhões de litros ao mês, enquanto a demanda de anidro vai crescer ao redor de 4 bilhões de litros, aí, no acumulado em 12 meses. Né? Isso tudo vai ser muito benéfico para o mercado de etanol, para o mercado de açúcar, indiretamente através dos preços, e vai reduzir a necessidade das importações de gasolina. A gente continua falando de combustível porque a crise do petróleo pode ser o estopim para uma mudança no mercado de biocombustível no Brasil. Segundo a ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, se for aprovado o aumento de biodiesel de 15% para 17% na mistura do diesel tradicional, a produção do biocombustível no país pode crescer em 1,5 bilhão de litros. A estimativa da ABIOV aponta que a produção chegaria a 11,5 bilhões de litros de biodiesel por ano com essa mudança. Com o possível aumento, mais de 300 mil vagas de emprego podem ser criadas pela indústria, que emprega hoje mais de 2 milhões de pessoas. Durante a criação da Aliança Biodiesel, uma parceria para defender o uso do biocombustível, o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, disse que basear o aumento da mistura na lei do combustível do futuro traz mais segurança para os investimentos. Esse foi o CNN AgroNews de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você fica agora com o CNN Prime Time, mas não saia daí porque eu volto depois do jornal com mais notícias do agronegócio e espero você. Tchau!